Não, vamos tirar esse irmão daqui, ele ora demais, ele jejua demais, ele profetiza demais. Não, precisamos. Duas testemunhas falsas disseram, nós o ouvimos dizer. O texto bíblico diz, falava do seu corpo como templo de Deus. Mas eles precisavam de uma história, eles precisavam de um argumento. Queridos, vejam o seguinte, historiadores contam a seguinte história, Flávio Joséfo registra, muitos historiadores registram o seguinte, que o decreto se cumpriu. Quando Jesus foi levado perante Pôncio Pilatos, diante do Sinédrio, Jesus participou de 6 julgamentos, 3 religiosos e 3 civis. Ele ia e voltava, ele ia e voltava. Nesse meio tempo, enquanto ele foi acusado de destruir o templo de Deus, foram enviados à casa de Maria, algozes, para destruir sua casa. O decreto dizia, destrua a casa desse homem, e arranquem do meio dela a viga de madeira principal. A cruz nunca foi de Barrabás. A cruz sempre foi de Jesus. Isso é que a gente conta, desenha, pinta, se emociona, canta. Lembra? A primeira coisa que a gente vê, ou que a gente ouve, é o que a gente acredita. Nunca foi de Barrabás. Sempre foi dele. E eu vou te mostrar por quê. Porque todo sacrifício para o altar tem que sair primeiro de dentro de casa. E Deus mantém isso até o dia de hoje. Nesse meio tempo há um tumulto. As pessoas correm para lá e para cá, para lá e para cá. Jesus não podia ser crucificado dentro do santuário ou do espaço da religião. Hebreus capítulo 13, versículo 12 a 13. Ele era a oferta de sacrifício naquele momento. Então ele tinha que ser oferecido do lado de fora, Levíticos capítulo 3. Ele tinha que ser oferecido do lado de fora para a remissão dos pecados. E diz a Bíblia, para santificar não somente a si mesmo, mas para que todos aqueles que olhassem para ele fossem santificados naquela hora. Jesus precisava estar do lado de fora. A Bíblia diz que quando Deus colocou, escuta isso, quando Deus viu a queda do homem e da mulher, Deus olha para a mulher e diz assim, eu colocarei inimizade entre a tua semente e a serpente. Haverá inimizade entre a tua semente e a serpente. A serpente lhe ferirá o calcanhar, mas a semente esmagará a cabeça da serpente. Você pode ser glória a Deus. Se você entende a palavra de Deus, diga graças a Deus por isso. Quando isto acontece, quando os romanos decidem usar uma cruz como objeto de tortura, eles usam a cruz em forma de X. Preste atenção. As pessoas eram crucificadas assim, porque os romanos profanavam. O decreto dizia, não deixe o sangue tocar a terra. Antes do pôr do sol, tem que tirar o morto e sepultar. Mas os romanos usavam o gesto da crucificação para provocar pânico, para provocar pavor, para provocar tortura nas nações, para estabelecer um terror, disseminar o terror. Porém, curiosamente, quando Jesus vem com a cruz, ele não está num formato de X, mas ele se fecha e faz o formato de uma espada. Por quê? Porque havia uma profecia a respeito daquele dia. Salmo de número 68, pegue a Bíblia. Salmo de número 68. Pegue a Bíblia. Salmo de número 68. Versículos de número 19, 20 e 21. Havia uma profecia a respeito daquele dia.
Havia uma profecia a respeito daquela hora, versículo 19: bendito seja o Senhor, que de dia em dia nos carrega de benefício, o Deus que é a nossa salvação. O nosso Deus é Deus de salvação, e a Deus o Senhor pertence, olha só, os livramentos da morte. E naquele dia Deus ferirá gravemente a cabeça de seus inimigos, e o crânio cabeludo da caveira ele vai pisar, e daquele que anda em culpas. Jesus, quando está carregando a cruz, ele passa pelo Monte das Oliveiras, ele passa pelo Monte Horebe, ele passa pelo Sinai, ele faz uma via dolorosa, outros tantos montes haviam ali, mas ele vai justamente para o Gólgota, que era chamado de a caveira. E quando Cristo é levantado na cruz, Gólgota se tornou um altar do inferno. Gólgota se tornou um altar de Satanás. Mas Deus não sacrifica em altar de Satanás. É por isso que Cristo é levantado e não toca o chão. Mas quando ele é levantado, quem olhava de baixo para cima via uma espada encravada na caveira, conforme a profecia do Salmo de número 68. E quando isto aconteceu, diz a Bíblia, que ele inspira dizendo está consumado, racha o monte. E hoje, até os dias de hoje, o defeito, a deformidade traz a memória que Deus cumpriu do seu sacrifício, que sai de casa, vem para o altar, o que em casa morreu, mas vem para o altar, e Cristo se revela naquele sacrifício, para que houvesse uma manifestação de salvação muito maior. E a Bíblia diz que momentos antes de Cristo morrer, João capítulo 19, versículo 24, João capítulo 19, Evangelho, capítulo 19, versículo 25, pode ser o 25, porque o tempo já se foi. E junto à cruz de Jesus, estava a sua mãe, a irmã de sua mãe, Maria, mulher de Clopas, Maria Madalena. E Jesus, vendo ali sua mãe, o que o discípulo a quem ele amava estava presente, disse à sua mãe: mulher, eis aí o teu filho. Depois disse ao discípulo: eis aí a tua mãe. O comentarista Flávio Josefo faz um adendo aqui que significa: como ela não tem mais casa e nem para onde ir, pega ela agora. E desde aquela hora ele a recebeu em sua casa e cuidou dela, porque a viga da casa era o madeiro do seu filho e o sacrifício estava aceito. E a Bíblia diz: por uma única vez, Hebreus capítulo de número 10, por uma única vez ele ofereceu uma única vez, um único sacrifício para a salvação de toda a humanidade. Quem entende até aqui, diga alguma coisa. Pelo amor de Deus, a Ele seja a glória para sempre. Deus seja louvado. Diga graças a Deus. O que significa isso, pastor? Significa que Cristo é o nosso modelo. Assim como Deus estabeleceu para Cristo um propósito, estabeleceu para a sua vida também. Estabeleceu para a sua vida também. Quanto mais perto do propósito, quanto mais próximo do propósito, quanto mais junto do propósito, mais Deus vai fluir através da sua vida. Mais Deus vai fluir através das suas coisas, dos seus negócios. Você vai atrair a vontade, o propósito, o querer, o efetuar de Deus para a sua vida. Eu quero profetizar, levante as duas mãos lá em cima, no nome de Jesus, que a partir desta noite, no nome de Jesus, que a partir desta noite,
você comece a se alinhar com o propósito de Deus para a sua vida. Você, sua casa, seus filhos tenham um encontro com o genuíno propósito de Deus que Ele escreveu no livro dele, e que assim seja daqui para frente, e que você desfrute de cura, de milagre, de livramento, de porta aberta, e tudo aquilo que está impedindo o milagre de Deus na sua vida, saia agora, no nome de Jesus. Alguém pode aplaudir ao Senhor? Alguém pode adorar ao Senhor? Alguém pode falar línguas estranhas? A Ele seja a glória para sempre. Aleluia. Eli, está um som meio agitado, está estranho. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Não pode ser brincadeira. Um versículo falando de uma caveira destruída, uma cruz em formato de espada, rachando uma rocha com cara de caveira, Cristo bradando, os céus testificando, a humanidade salva. Ei, remandorobocha. Algumas pessoas falam de José. O que José fez na história? Como carpinteiro, construiu uma casa e colocou nela uma viga, que penduraria Jesus um dia. Ele ofertou toda a casa. Não estou falando de dinheiro, gente. Eu estou falando de atitude. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Não fez muito, mas acolheu o Filho de Deus. Mal sabia ele que aquela madeira, que talvez Jesus pequenininho. Você consegue imaginar Maria? Sabe quando você vê uma criança brincando com um martelo e você tem medo? Oh, meu filho, esse martelo vai pegar no seu dedo. É dodói. Mal sabia ela que aquele martelo um dia, que aqueles pregos um dia. Mal sabia ela que enquanto ele olhava José preparando aquela casa, não sei se foi no momento dessa que Maria chegou para ele e disse: deixa eu te contar uma história. Você veio de Deus. Você é um projeto de Deus. Eu fui concebida do Espírito Santo. E ele disse: o nome dele será Emanuel, Deus conosco. Chamem ele de Jesus. Como é possível? Nunca conheci homem ou varão. Descerá sobre ti o Espírito Santo. Cuidado, Jesus. Cuidado para não machucar. Um espinho na mão, um espinhozinho no dedo. Sabe aquele cuidado de criança? José preparou sua casa. Um dia o Senhor olhou e disse: João, essa é sua mãe. Cuida dela. Ela não tem para onde ir. Mulher, esse é teu filho. Agora está consumado. Eu vim aqui esta noite dizer que Deus vai cumprir todo o propósito que Ele gerou você. E que no livro dele Ele inscreveu sem que nada ainda existia. Fica de pé comigo um pouquinho. Nós temos duas opções: ou acreditar que não passa de história, ou acreditar que é a nossa história, escrita por Deus. Tem algo assim para você também. Tem algo assim para a sua vida também. Feche os teus olhos. Coloque as duas mãos no seu coração. Pai, no nome de Jesus, aí estão os teus filhos. E nós concordamos que esta noite é uma noite de alinhamento.
e que de uma forma sobrenatural os teus filhos estão agora sendo ajustados ao tempo, ao espaço e ao momento. Pai, eu quero um sinal desta noite, que tudo aquilo que estava atrapalhando na vida dos teus filhos, o teu propósito, tira agora, no nome de Jesus. E comece a fluir através deles o teu querer e o teu efetuar, e tudo aquilo que está escrito no seu livro a respeito deles. A tua palavra diz que antes da fundação do mundo, meu Deus, Jeremias insistiu na casa do sacerdócio, mas o Senhor disse: tu és profeta e não sacerdote. Porque assim o Senhor escreveu. Que a partir desta noite, meu Pai, os teus filhos recebam um sinal de que o processo que os alinhou neste tempo e nesta hora aconteceu, porque eu os abençoo com esta palavra, no nome de Jesus. Diga graças a Deus. Abrace alguém aí do seu lado, diga: eu vejo Deus em você. Eu vejo Deus na sua vida. Amém, amém, amém. Pode sentar um pouquinho, a gente já vai terminar.